Graça e paz, queridos. Estamos aqui para compartilhar, um pouquinho mais da palavra do Senhor, fazermos algumas reflexões para a nossa vida. Fui desafiada a isso mais uma vez, mas eu digo que é sempre um privilégio e uma honra falar da palavra de Deus. E pensando no que falar, no que compartilhar com os irmãos neste dia, nesta noite, veio à minha mente a palavra de Jesus que se encontra em Mateus 6, 31 a 33. E ali vamos aprender, quanto que nós devemos controlar as nossas preocupações, as nossas ansiedades com o dia que está por vir. Jesus vai nos ensinar que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, com o nosso futuro, porque o mais importante, o nosso alvo maior, não é esse reino da terra, é o reino de Deus. Então vamos iniciar lendo a palavra de Deus em Mateus 6, versículo 31 ao 33. A palavra do Senhor nos diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, meus queridos, o que é que eu queria compartilhar com vocês através dessa palavra? Se nós olharmos hoje para a nossa sociedade, para o mundo que nós estamos vivendo, nós vamos ver que o foco desse reino aqui na terra é a busca pelo poder, pelo dinheiro, pelo status, Nós acabamos de passar por um período, de política, de eleição, que infelizmente perdeu-se o verdadeiro significado. E o que nós vemos é justamente isso, uma luta, incessante pelo ganho do poder, pelo ganho do dinheiro, tudo voltado para isso. Claro que nós temos as nossas necessidades e preocupações com as coisas dessa terra, Nós pensamos no que nós vamos comer, nós pensamos o que é que nossa família vai vestir, Isso aí é normal, nós precisamos disso para a nossa sobrevivência e o nosso Deus sabe disso. O que nós não podemos é que estas coisas sejam prioridades na nossa vida, porque acima disso tudo tem uma coisa muito mais importante, que é o reino de Deus. Então, meus queridos, Jesus nos ensina, nesses versículos e em muitos outros, que nós não devemos nos preocupar com o futuro. É claro que nós devemos nos planejar, nós devemos ser prudentes, nós devemos ser precavidos, Não é que nós vamos viver desorganizadamente, mas isso não pode dominar as nossas vidas, Nós não podemos perder o nosso tempo, perder o nosso sono, perder a nossa paz, porque nós estamos preocupados com aquilo que está por vir, com as necessidades que nós temos aqui nesta terra. Deus conhece as nossas necessidades e Ele é um Deus de providência. Ele é um Deus que nada nos deixa faltar. Então, Deus, se nós nos dedicarmos a Ele, se nós o amarmos, se nós dedicarmos a nossa vida a Ele, Ele vai cuidar de nós, Ele vai suprir as nossas necessidades. E eu tenho certeza que se nós fôssemos colocar aqui cada um para contar uma experiência, teria com certeza uma experiência para contar sobre a providência divina.
em todos os aspectos da nossa vida. Então nós precisamos entender e nós precisamos exercitar isso diariamente para que nós não esqueçamos que o nosso maior alvo é o reino de Deus, é a vida eterna, né? Nós precisamos entender que o nosso maior tesouro não é aqui na terra, não é nessa vida passageira, não é o que nós adquirimos aqui nessa terra. Por isso não podemos deixar que as coisas desta vida terrena, dessa vida passageira, dessa vida que num piscar de olhos nós terminamos, né? A gente pode morrer, a gente pode adoecer, né? A gente pode perder as forças. Então, assim, o que nós precisamos, não podemos perder de vista, meus queridos, é a vida eterna, né? O que é que está dominando a minha vida? O que é que tem sido prioridade na minha vida? As coisas terrenas? Onde está o meu coração, né? As coisas terrenas ou as coisas do alto? As coisas terrenas ou a vida eterna? Isso não quer dizer que nós não vamos desfrutar das coisas que Deus nos concede aqui, porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós não podemos, uma coisa não anula a outra. O que eu quero chamar a atenção aqui é que nós não podemos deixar que as coisas da vida terrena dominem a nossa vida a ponto de nós perdermos de vista o reino de Deus, a vida eterna, o nosso alvo, o nosso maior presente, o nosso maior tesouro, que nada paga, que não tem preço. Então, meus queridos, nós sabemos que o nosso Deus tem todo o poder, todo o controle, e nós pregamos isso o tempo inteiro. Então, por que vamos nos preocupar, né? Porque, claro que isso é inerente à natureza humana. Como eu falei aqui anteriormente, nós temos que sim que nos planejar, né? Isso aqui não quer dizer que nós vamos viver uma vida de qualquer jeito, gastar o que não podemos, comprar o que não podemos pagar, né? Ter aquilo que não está ao nosso alcance financeiro. Não, não é assim. Mas o que eu quero deixar claro é que Jesus, Deus, Ele conhece cada necessidade da gente. Só que nós vivemos hoje no mundo, que também vai incluir neste assunto, nós vivemos num mundo consumista. E que hoje a mídia, a rede social, traz para nós uma forma de consumismo exacerbado daquilo que nós não precisamos. E por que que as pessoas têm se perdido? Por que que as pessoas têm se embolado? Porque as pessoas olham aquilo, acreditam que tem que consumir aquilo, porque se ela não consumir, ela não vai ser feliz, ela não vai fazer parte daquela sociedade, ela não vai estar incluída naquela sociedade. Então, essa visão do mais, de adquirir, de comprar, tem deixado as pessoas insatisfeitas o tempo todo, tem tornado as pessoas compulsivas. Porque quando a gente fala que Deus conhece as nossas necessidades, são as necessidades mesmo, é aquilo que a gente não pode viver sem. Então, meus queridos, nós precisamos, principalmente nesse mundo de hoje, que nós somos bombardeados o tempo inteiro com propagandas, com estímulo a comprar, a adquirir, a ter, né? Hoje, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade do ter e nós precisamos estar na contramão. Nós precisamos exercitar isso, porque se nós não exercitarmos isso, nós acabamos sendo engolidos por essa sociedade tão consumista, tão materialista, tão individualista. Nós precisamos nós não podemos nunca perder de vista o nosso alvo. Nós não podemos perder de vista que o nosso alvo é a vida eterna, que essa vida que nós vivemos aqui é uma vida passageira e que nós precisamos focar naquilo que é o mais importante. Nós precisamos
focar no reino de Deus. Nós precisamos nos dedicar ao reino, à obra do Senhor, sem medo, sem hesitação. Porque quando nós cuidamos das coisas dele, do nosso Deus, ele cuida de nós. Ele nunca vai nos abandonar. Nós sabemos que nessa vida, enquanto Jesus não voltar, enquanto essa vida não passar, nós vamos ter dificuldades, meus queridos. Nós precisamos entender isso, porque muitas teorias que estão sendo, doutrinas que estão sendo pregadas aí fora, é que como se você tivesse Jesus na sua vida, você não tivesse dificuldade. Pelo contrário, nós precisamos sim passar por dificuldades para que nós possamos crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Mas nós sabemos que Deus nos sustenta. É essa a grande diferença. É essa a grande diferença que nós temos que fazer neste mundo. Né? Nós não podemos nos deixar levar pelas coisas que esse mundo tem tentado invadir a igreja, a vida do cristão. Quando eu falo igreja, a igreja somos nós, né? Quando eu falo igreja, é cada irmão que está aqui com a gente. Então nós precisamos obedecer a Deus em tudo. Nós precisamos refletir a sua glória nesse mundo. Nós precisamos ser diferentes e nós precisamos mostrar para aquele que não enxerga que o mais importante é a vida eterna. Nós precisamos viver aqui nesta vida terrena, mas olhando para a vida eterna. Voltando a dizer, Jesus veio para nos dar vida em abundância e Ele nos concede vida em abundância aqui nesta terra. Mas o que nós não podemos deixar é que esta vida, esse materialismo, esse consumismo exacerbado nos engula, nos absorva de tal forma que nós perdamos nosso foco. Então, que nós possamos estar buscando a Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas vos serão acrescentadas, meus queridos. Às vezes a gente lê isso e às vezes fica até no automático, mas olha como é profundo, olha como é profundo. Deus nunca vai deixar nos faltar aquilo que é necessário para a nossa vida. Ele não deixa aquilo que é necessário. Talvez falte aquilo que você acha que é necessário. E por isso que nós precisamos estar buscando ao Senhor, porque nós vamos entender o que de fato é necessário para a minha vida. O que de fato eu não posso viver sem aquela determinada coisa. Amém? Então, assim, a grande reflexão que eu quero deixar aqui para os irmãos, né, a começar em mim, é que a eternidade é o nosso alvo. Nós não podemos nos desviar deste alvo. E Deus, Ele sempre estará conosco em qualquer circunstância. E é Ele, pela misericórdia dEle, pela graça dEle, que nós alcançaremos a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. E que a cada dia nós possamos refletir a glória do Senhor aqui nesta terra, em busca do nosso grande alvo, a vida eterna. Amém?